Uma ótima ferramenta para criar facilidade com qualquer ponto de vista é torná-lo interessante em vez de real. Uma das minhas ferramentas favoritas do Access Consciousness é essa. Para cada pensamento, sentimento e emoção que surgir nos próximos 3 dias, não apenas sobre um tópico em específico, mas sobre tudo. Como seria se você dissesse a si mesmo: interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Repita isso algumas vezes e observa se algo muda. Qual seria o seu maior problema agora? Acesse esse pensamento e qualquer sentimento ou emoção que o acompanhe. Agora você olha para ele e diz: interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Alguma coisa mudou? Caso contrário, diga novamente. Diga isso mais 3 vezes, mais 10 vezes. Observa qualquer coisa diferente. Será que fica mais difícil reter? Isso se torna talvez menos substancial e sólido? Quando você para de comprar qualquer ponto de vista como real ou absoluto e o vê como meramente interessante, ele começa a ficar mais leve e a ter menos impacto em seu universo. Quando você diz interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, para um pensamento, um sentimento ou até mesmo uma emoção, ele se dissipa ou muda. Significa que realmente não é verdadeiro para você. Ele é apenas interessante. Apenas um ponto de vista interessante. Então agora pense em alguém por quem você realmente é grato nessa vida. Perceba a energia de ter essa pessoa na sua vida. Olhe para isso e diga: interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Isso desaparece, se dissipa? Ou algo mais acontece? Quando algo é verdadeiro para nós e nós o reconhecemos, isso cria uma sensação de leveza e expansão em nosso mundo. Quando algo não é verdadeiro, como um julgamento ou uma conclusão que temos sobre qualquer coisa, isso é pesado e você se sente contraído ou apertado. Quando você diz interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista, o que é verdadeiro para você se expande e cresce, e o que não é se torna menos substancial e se dissipa. Então, aqui está outra maneira de usar o interessante ponto de vista. Para cada pensamento, sentimento ou emoção que surge para você em relação a algo na sua vida que você constantemente apresenta uma dificuldade, uma espécie de problemas, demore 1 minuto para reconhecer esse ponto de vista e use o interessante ponto de vista. E você pode descobrir que praticamente tudo que você pensava ser sólido e absoluto sobre essa situação atual é apenas interessante e não é real. Você para de colocar sua energia para continuar criando a mesma porcaria, a mesma coisa. Então, com um interessante ponto de vista, tudo se torna maleável, flexível. Você consegue escolher se deseja mantê-lo, alterá-lo ou criar um ponto de vista totalmente diferente. O que você gostaria de criar e escolher hoje? Quando você está em um lugar de não julgamento, você reconhece que é tudo e não julga nada, incluindo a si mesmo. Simplesmente não há julgamento em seu universo. Existe total permissão de todas as coisas. Quando você está em permissão, você é uma rocha no rio. Os pensamentos, ideias, crenças, atitudes e emoções vêm até você, elas circundam e você ainda é a rocha no rio. Tudo é um ponto de vista interessante. Aceitação é diferente de permissão. Preste atenção. A aceitação é diferente de permissão. Se você está em aceitação,
quando os pensamentos, ideias, crenças e atitudes vêm e você está no rio, você é arrastado. Em aceitação, você se alinha e concorda que é a polaridade positiva. Ou você resiste e reage, que é a polaridade negativa. De qualquer maneira, você se torna parte do rio e é arrastado. Se você está em permissão do que eu estou falando, poderá dizer, bem, isso é um interessante ponto de vista. Eu me pergunto se existe alguma verdade nisso. Você entra em uma pergunta em vez de uma reação. Quando entra em resistência e reação, ou alinhamento e concordância com os pontos de vista, você cria limitação. Quando entra em resistência ou reação, quando você se alinha e concorda com pontos de vista, você cria limitação. A abordagem ilimitada é interessante ponto de vista. Essa é a verdadeira permissão. Como é isso em sua vida diária? Você e o seu amigo, por exemplo, estão andando na rua e ele lhe diz, estou sem dinheiro. O que você faz? Ah, pobrezinho, você se alinha e concorda. Está, você resiste e reage. Você sabe que ele vai lhe pedir talvez um dinheiro emprestado. Interessante ponto de vista é mesmo? Você faz uma pergunta, é mesmo? Outro exemplo, alguém o irrita. Ele não é o problema, você é. Enquanto tiver alguma irritação, você é quem tem o problema. Então você vai para algum lugar, você mentaliza ou você diz, interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Para cada ponto de vista que tiver sobre ele ou ela, até que você o supere e possa estar em permissão. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Você vai repetindo, você vai falando para cada ponto de vista que tiver sobre isso, sobre essa pessoa, sobre a situação, para que você então supere isso. E você tende a não se irritar, aquilo não mais te incomodar, e então você estará livre. Isso não diz respeito à maneira que os outros respondem a você. É sobre você estar em permissão de serem completamente loucos como são. Você tem que estar na permissão, em permissão de onde a outra pessoa está para que ela possa mudar. Você não tem que se alinhar e concordar com ela, você não tem nem mesmo que resistir e reagir e nem odiá-la. Nenhuma dessas coisas é real. Você simplesmente permite e honra e respeita o seu ponto de vista sem comprá-lo. Estar em permissão de alguém não significa que você tem que ser um capacho. Você apenas tem de ser o que é. A coisa mais difícil é estar em permissão consigo mesmo. Nós tendemos a nos julgar e julgar e julgar e julgar. Nós ficamos presos tentando ser bom em algo, um bom pai, uma boa mãe, um bom parceiro ou um bom o que quer que seja. E estamos sempre nos julgando. Mas podemos estar em permissão do nosso próprio ponto de vista. Podemos dizer, eu tinha esse ponto de vista, interessante. Fiz isso, interessante. Quando você está em permissão, tudo se torna um interessante ponto de vista. Mesmo aquilo que você pensava, mesmo aquilo que você agiu, a ação que você teve, a atitude que você teve, você não aceita, você não resiste, você não aceita, você não resiste, simplesmente é, e a vida fica mais fácil.
Então, o que mais posso criar que seja ainda maior do que isso? Então, essa ferramenta, na verdade, nos convida a considerar os pontos de vista que assumimos sobre qualquer assunto sob o sol, incluindo as suas roupas, e se libertar deles. E se cada ponto de vista, até mesmo afirmações, fossem apenas interessantes, em vez de algo que você tivesse que colocar sua energia para trás? E se cada ponto de vista que você tivesse sobre tudo em sua vida, incluindo roupas, não fosse um fato, não fosse uma verdade e não fosse uma realidade? E se cada ponto de vista não passasse de um ponto de vista interessante? Se você não tivesse que se alinhar mais e concordar, ou resistir e reagir a qualquer coisa que você ou qualquer outra pessoa, incluindo você, fizesse ou dissesse ou pensasse, até mesmo vestisse. Se você pudesse deixar um ponto de vista ser o que é, apenas um ponto de vista interessante. Veja como um outro exemplo. Pense em uma situação em sua vida que você pensou que deveria ter um ponto de vista sobre algo. Que você deveria ter um ponto de vista sobre algo. Então, pegue esse ponto de vista e diga a si mesmo: interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Espere um minuto e veja o que acontece. Observe, por exemplo, a energia dessa declaração sobre dinheiro. Você precisa de dinheiro para viver nesta realidade. E diga mais uma vez: ponto de vista interessante, eu tenho esse ponto de vista. Faça isso de novo. Ponto de vista interessante, eu tenho esse ponto de vista. Como essa afirmação agora ela aparece para você? A maioria das pessoas que faz isso, depois de dizer interessante ponto de vista interessante várias vezes, o ponto de vista simplesmente desaparece. A energia simplesmente sai dela. Em vez de manter o ponto de vista como se fosse algum tipo de realidade ou verdade, eles começam a ver pelo que é, nada mais do que um ponto de vista interessante que assumiram. Com essa percepção, é desbloqueado tudo que decidiram ser real e verdadeiro. E então você pode fazer uma escolha diferente. Então tente usar isso se você tiver dificuldade com qualquer coisa que você realmente gostaria e veja o que acontece. Então, quando você tem consciência de si mesmo, você se posiciona como uma pedra na correnteza. A polaridade vem até você e vai ao seu redor. E você é um ponto de vista interessante. Quando você está disposto a reconhecer onde está no fluxo das coisas, você é um guerreiro lutando pela criação do futuro. Há uma solidez nisso, mas não há estagnação. A maior parte da solidez torna-se estagnação. Se você diz, eu sou um lutador, isso se torna uma posição estagnada e você tem que lutar contra todos o tempo todo para provar que está certo. É um lugar que você quer morar, que você quer estar. Quando você tem um ponto de vista interessante, toda a polaridade, loucura, invenção giram ao seu redor, mas não tem efeito sobre você, porque você sabe para onde está indo. A partir desse espaço, você pode lutar pela criação do futuro. Você pode se alinhar e concordar com um ponto de vista, você pode resistir ou reagir a um ponto de vista. E essa é a polaridade dessa realidade. Ou você pode estar em permissão. Se você está em permissão, novamente, você é a pedra no meio do riacho. Pensamentos, crenças, atitudes, considerações vêm até você e passam ao seu redor, porque para você são apenas um ponto de vista interessante. Se por outro lado você entrar em alinhamento e concordância ao resistir e reagir a esse ponto de vista, você é pego pelo fluxo da insanidade e seguirá em frente, será arrastado. Esse não é o fluxo que você quer estar em permissão. Essa ferramenta também é uma ótima maneira de neutralizar o julgamento.
Então, lembrando-se que, seja qual for o julgamento, é apenas um ponto de vista interessante. É apenas um ponto de vista que você ou outra pessoa tem nesse momento. Não é certo, não é errado, não é bom, não é ruim. Sempre que surgir um julgamento, você apenas diz: ponto de vista interessante. Isso ajuda a distanciá-lo do julgamento. Você não se alinha e concorda com isso, você não resiste e não reage a isso. Você apenas permite que seja o que é e o que não passa de um ponto de vista interessante. Então, quando você pode fazer isso, você está na permissão. Essa é a verdadeira permissão.